E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Corvo Branco, esse podcast maravilhoso onde discutimos o livro Casa de Terra e Sangue, o primeiro exemplar de Cidade da Lua Crescente. Nesse episódio nós vamos discutir os capítulos 26 a 30 e eu não estou sozinho aqui. Eu sou o Rodolfo Rodrigues. E eu sou o Rodolfo Rodrigues. Mentira! Eu sou o Cleito Sereia. Yes! Desculpem primeiramente pelo atraso no episódio, caso vocês estejam acompanhando em tempo real a gente. O japonês, em vez de me consolar, assim, a culpa é minha, ele Não, eu tava concordando que atrasamos, e a culpa não é só da Cleita. Nós tivemos na mesma semana coisas que atrapalharam a nossa rotina. E aí, né, gente? Acontece, mas estamos aqui. Vamos continuar conversando com vocês, tá? Estamos cá. Antes da gente começar o capítulo, por favor, não se esqueçam de dar um like nesse vídeo se você estiver assistindo pelo YouTube. Seguir o podcast se você estiver no Spotify. E também comprar com o nosso link da Amazon. Isso mesmo. O link tá na descrição do episódio, tanto do Spotify quanto do YouTube. E é uma forma de vocês poderem ajudar a gente a continuar mantendo o podcast aqui, beleza? Isso! Então vamos lá, Cleiton, vamos começar com o resumo dos capítulos 26 a 30. Bora! Com a explosão, Bryce se joga em cima da fauna para a proteger. Juniper fica irada com Bryce pelo seu ato. Bryce fica em choque e é levada para a casa do Ran para ser amparada. Quebrando o momento onde eles conversam sobre a guerra que o Hunt viveu, levantam a possibilidade de o ataque ao corvo não ter a ver com o roubo do chifre, mas sim com a seita dos humanos que já falamos aqui, chamada Keres. Ran chega até a casa e confirma a suspeita, falando que a bomba foi contrabandeada para dentro do corvo branco, na forma líquida dentro de uma garrafa de vinho. Já no apartamento da semiférica, o Hunt pergunta a Bryce o motivo pelo qual ela não realizou a descida, e ela conta que estava esperando a Danica. Elas fariam essa descida juntas, e o Connor e o Thorne iriam ancorar elas. Em um momento de sinceridade, Hunt conta a Bryce sobre a oferta do Micah em que o governador reduziria drasticamente a sua pena se ele descobrisse quem é o causador de todo o rebuliço que estava acontecendo. Juniper vai ao apartamento pela manhã levar croissants de chocolate a Bryce e pressupõe que a Bryce e o Hunt tenham passado a noite juntos. Juniper conta detalhes sobre o que ouviu. A suspeita é que os rebeldes pangiranos estejam realmente por trás da explosão, visto que encontraram em imagens de vídeo a insígnia do grupo em uma caixa de vinho. Ran vai até a biblioteca do antiquário e eles descobrem coisas interessantes sobre os estrelados que empunharam o chifre. Declan envia o relatório com os últimos passos da Loba e descobrem que ela não só patrulhava perto do templo, como também estava de guarda quando o chifre foi roubado. Hunt recebeu autorização para conversar com Briggs e conseguiu um encaixe com o oráculo na manhã do dia seguinte para colher mais informações sobre o chifre. No Comitium, uma onda de poder os acerta na saída dos elevadores, fazendo a maioria se ajoelhar e inclinar suas cabeças. Hunt, Isaiah e Bryce encaram um arcanjo parado na porta com Micah ao seu lado. Quem será, hein, gente? Acho que todo mundo já sabe, já matou quem quer, né? Até porque é só virar a outra página, já tá lá. A primeira palavra é Sandriel, no seu... blá, 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 blá. Olha o spoiler do próximo capítulo. Gente, então nesse capítulo a gente tem muitas coisas interessantes sobre o chifre, mais especificações sobre as funcionalidades do chifre, né? E algumas teorias aí de quem pode ter tido a vontade de explodir o corvo branco, né? A gente tá se sentindo super ofendido aqui, estamos gravando esse podcast. É por isso que atrasou, sabe? A gente tava tentando achar os gravadores, Rodolfo tava limpando o computador dele lá pra poder editar, sabe? Tirando o pó, tudo as vigas de que caiu na cabeça. Gostaria de dizer que a justiça, ela vai ser feita. Ela será feita. Então vamos aos nossos tópicos. E o primeiro é sobre a Bryce ter se jogado em cima da Juniper para protegê-la durante o rolê ali, durante a explosão. O primeiro reflexo dela, enquanto o negócio estava explodindo, foi se jogar em cima da amiga. E ela alega que fez isso porque a amiga é a primeira bailarina em seus espetáculos e ela não queria que ela se machucasse. Ou seja, a Bryce, cara, tem o coração mais lindo desse mundo. E de Midgard também, já que ela não estamos no mesmo mundo. Bryce, se você não entendeu ainda, we love you.
A gente te ama, cara. Cara, que belezinha. A primeira coisa que ela pensou, ela se esqueceu de que ela não fez a descida. Ela só quis proteger a amiga pra não machucar as perninhas da amiga bailarina, cara. Pois é. Mas um Sabe? detalhe interessante é que a Juniper já fez a descida, né? Pois é, a Juniper de boa e a Bryce toda esfolada. E é por isso que a Bryce leva um tapa na cara da Juniper, né? Por conta dele. É, a Juniper. A Juniper enfia a mão na cara dela. Tipo, não bastasse Mano, a Bryce estar em sim. choque dentro do corvo branco, o ouvido sangrando, né? Por conta da Ela ainda explosão, apanha. toda roxa, ela ainda levou um tapão na cara da amiga. Né? É sobre amigos que põem você no lugar, né? Depois do acidente, eles decidem que o lugar mais adequado pra levar a Bryce é a casa do Ran. Então eles levam ela lá pra ter os primeiros socorros da semiférica. E ali eles têm algumas discussões bem interessantes. Um detalhe que eu queria comentar antes da gente falar da discussão principal é que a gente tem o nome da seita principal dos humanos ali, dita pra gente pela primeira vez. Então, até então, a gente sabia que existia a Caris. A Caris. Você e o teu problema de americanizar nomes, né? Ai, é um livro americano. Eu sei lá como é que se fala. Vamos lembrar. A Caris. Queres, eu falo. Ah, eu sou brasileira. A Sarah J. Maas que vem com chicote atrás de mim pra fazer falar certo. Eu não tô nem aí. Ela vem de chicote, Algema. algema e corda de alpinista. Eu amo. Mas voltando aqui, o que eu queria dizer é que a Caris é um braço da Ophion, que é o nome da revolta dos humanos, assim como eles se intitulam, tá? Então é só um nome que apareceu aqui, então a gente já sabe que existe essa hierarquia dentro da Revolução Humana. E nesses capítulos a gente tem detalhes muito interessantes e engraçados a respeito de um lado muito legal da personalidade da Bryce, que é o deboche. Então, já logo em seguida, ali ainda na casa do Ran, o Hunt ele fica imóvel quando ele vê pela primeira vez a cicatriz que foi feita pelo demônio na coxa da Bryce. E ele finalmente cai em si de que ela manca por conta daquela lesão e não por causa dos sapatos que ela usa. Às vezes eu fico braba quando eu fico parando pra pensar que, tipo, será que ele fica pensando que ela usa sapatos de salto alto pra mancar de graça, assim, sabe? Tipo, lerdo, o cara é muito lerdo, velho. Homem, às vezes é complicado, né? Mas aí Demora um pouco pra pegar. Consegue distinguir? Consegue distinguir, não. O Hunt não consegue. Consegue. Aí a Bryce tentando fugir dessa situação um pouco constrangedora, né? Ela vê ele encarando a cicatriz na perna. E daí ela solta uma bendita frase icônica dela, que é... Eu amo essa frase. Ela é maravilhosa. Quando machos se ajoelham entre minhas coxas, Atalar, em geral não fazem cara feia. Eu amo! Gostaste? Eu amo Porque eu amei. Eu amei. Debochou muito na cara dele, Ele é debochou muito demais. debochado. E o melhor é que logo em seguida ele se toca, né? Que tá olhando assim pro meio das pernas dela e ele fala: Meu Deus, não é isso que você tá pensando, não, cara. E aí em diante, gente, eles têm uma série de trocas nesses capítulos. Na verdade, não nesses capítulos, né? Agora começa e vai pra sempre. Eles têm várias trocas debochadas, assim. Eles jogam uns charminhos um no outro. Que pra mim, eu que não gosto muito de romance, desse lado amoroso dos livros, eu amo o que eles fazem O que você aqui. tem contra romance? Você não tem amor nessa sua vida? Não, eu gosto, mas assim, eu gosto quando é muito bem trabalhado, sabe? E aqui é muito bem trabalhado. Não, isso Porque é verdade. a gente se apaixona pelos dois, a gente se sente ali, sabe? É. Ela conseguiu trazer isso pra gente. Eu acho que é mais do É que natural. criar um casal em si. É apresentar personalidades e mostrar o envolvimento entre pessoas que você conhece. E daí faz sentido, né? Eu entendo o teu ponto de vista de leitor de não romance, sabe? É justo, eu acho que esse livro é um livro muito bom pra quem não gosta de romance em si. Porque ele é descontraído, você vê aquela coisa sendo fomentada, né? Porque você não vê aqueles, tipo, fogo da paixão te consumir, entendeu? Não é assim. Você vê dois adultos, jovens adultos, vivendo e através das vivências, tanto boas quanto ruins, acabando a se encantar, né? Uhum. Isso ai, eu vou suspirar, é gostoso. Coração quentinho. E aí, nesse momento em que a Bryce tá tendo os primeiros socorros, eles entram numa discussão de quem que causou a explosão e se isso tem a ver com o chifre ou com o que eles estão procurando, né? A Bryce levanta a possibilidade da explosão ser uma mensagem para eles, para os desencorajarem pela procura pelo chifre. Isso porque o Ran, logo que ocorre
a explosão, ele consegue ter acesso a umas câmeras. E ele vê que tinha uma caixa lá, que tava com um logo que parecia um tipo de um C, como se fosse um chifre, né? E aí eles ficam na dúvida do que poderia ser. Mais pra frente a gente vai voltar nesse assunto. Mas é por isso que eles trazem isso nesse momento. E aí aparece um novo suspeito. Um novo que é antigo, né? É também levantada a possibilidade de um dos seguidores de Philip Briggs ter feito o atentado, as mortes e principalmente o roubo. E acreditam que Philip está o protegendo. Hunt decide então falar diretamente com Briggs para esclarecer essas questões. Aí ele solicita uma audiência com o Briggs e é o que vai aparecer mais pra frente nos próximos capítulos. Também, a gente tem mais detalhes de um personagem que é hiper desnecessário, que é o Rei, né? O Ron, ele fala ali naquele momento que o pai sabe que a Bryce está envolvida nas investigações do chifre, e o Rei manda perguntar o que ela pretende fazer com o chifre. A Bryce fala que vai usar como caneco nos dias de jogo. Tipo, eu tô procurando um chifre aqui pra colocar minha bebida aqui quando tiver jogo do CLC, cara. eu vou beber minha cerveja nesse chifre. Eu tô maluco assim. Mas que saco. A mulher já tá ali empenhada em ir atrás do chifre. Ela realmente procura pro cara. O que você vai fazer depois? O que você vai fazer com isso aí? Vou enfiar no cu. É uma forma educada dela de falar isso, sabe? Vou enfiar dentro do meu... Ele é um desnecessário, ele é um desnecessário. Mas aí depois ela fala certo o que ela vai fazer, Isso, né? ela confessa que ela vai devolver o templo, ela vai devolver o chifre ao templo e não ao rei. É o lugar onde ele pertence, então voltará pra lá. Justa. Até porque não faria sentido, dentro das leis, ela catar o chifre e devolver pra outro cara, sabe? Ela teria que devolver para onde o chifre estava, né? Sim. Até porque não nos esqueçamos de que foi por ordem dos Asteri que o chifre fosse levado pra ficar em exposição no Templo da Luna lá e papapá. Então ela não pode simplesmente desrespeitar isso. Exatamente. Mas é tentadora a ideia de usar como caneco. E um detalhe muito interessante nessa conversa é que a Bryce, enquanto ela tá ouvindo esse discurso babaca do pai dela que foi proferido pelo Ron, ela lembra que num momento de fúria, o rei bateu em sua mãe, a deixando com uma fina cicatriz no rosto. A Amber, a mãe da Bryce, né, ela deixou o rei talvez por conta disso. A gente não tem detalhes ainda do que causou a separação deles, né? Mas aí fica em evidência que ela não apenas não suportava o cara, como também sofria violência doméstica, né? Isso. E que ela fugiu de casa por conta disso. Pode ter outras coisas por trás, que muito provavelmente a gente vai descobrir mais pra frente. Mas, cara, ela sofria ali dentro. E a Amber, ela é uma mulher empoderada, sabe? Ela é dona de si. Ela falou, não vou ficar aqui sofrendo essas coisas, eu vou fugir. Exatamente. Que e chato, ela saiu, né? Mas é bom vocês sempre terem em mente, ainda mais quando vocês forem ler o segundo livro, porque coisas mudam, de que esse cara, ele é um escroto, bate em mulher. Exatamente. Tá bom? Ninguém tá passando pano aqui pro cara. E não passaremos. Também temos detalhes a respeito da biblioteca. Mas biblioteca? Que biblioteca? Yeah. Que biblioteca? Que biblioteca? Já ouviu falar de biblioteca? Eu nunca falei de biblioteca. Eu não sei do que você tá falando. Não, ninguém sabe. Eu nunca falei de biblioteca nesse podcast aqui. Que biblioteca, mano? Pois é. O Ron, ele pede pra Bryce pra ter acesso à biblioteca da Jéssica. E a Bryce, de começo, se faz de desentendido quanto à pergunta do meu irmão. Mas depois, ela mesmo confessa ter procurado coisas em uma biblioteca. E daí, vendo que ela caiu, né, em contradição, ela fala que ela vai dar acesso à biblioteca se o Ron colocar o Declan. Lembra o Declan, um gênio da TI, o cara que é hacker de tudo? For colocar ele... Um dos best friends do Ron. Isso, pra acessar os últimos passos da Danica nos arquivos do Covil. Covil dos Lobos tem detalhes a respeito de toda a movimentação, inclusive da Danica. Coisa que eles não têm acesso, né? Então, o Declan provavelmente, com certeza, conseguirá acesso a esses arquivos de uma maneira não legal. Mais fácil. O Ron também comenta que a partir de agora, a Bryce vai precisar de um vigilante 24 horas por dia, por ordem do rei. O rei mandou que alguém ficasse com ela, né? E aí ele se oferece, mas a Bryce fala assim, não, eu quero o Hunt que vai ficar comigo. Aí a gente já vê que ela ainda estava muito magoada com o Ron, né? E que ela está abrindo portas para o Hunt, né? Literalmente abrindo portas para o Hunt, a porta da casa dela. Com certeza. E aí ela leva o Hunt até a casa dela para eles poderem passar os próximos dias juntos, né? Pois é. E aí até o porteiro do prédio se assusta de ver a Bryce chegando com
com Umbra Mortis. Não esqueçamos que o Hunt, ele é um Umbra Mortis Fora que ela tá famosíssimo. totalmente destruída, né? Acabou, ela foi soterrada em uma explosão, né, gente? Pois é, ela tá toda maltrapilha lá, coitada. Pois é. Mas aí ela até esquece a chave, né? Ela pede pro... Por quê? Ela perdeu tudo, perdeu o celular, perdeu a chave, gente, perdeu a bolsa, sabe? Tava tudo lá. Ficou tudo no... E aí ela teve que pedir pro Hunt descer, porque ela tava toda cagada, né? Ai, vai lá na portaria pegar com o carro. Ela ficou sentada, né? E quando ele voltou, ela pagou calcinha, lembra? Pagou calcinha, eu tava usando uma calcinha rosa choque. É. Desses detalhes nós lembramos, né? Impressionante, né? Nessa conversa que eles estão fazendo na porta ali, quando a Bryce tá abrindo, né, tudo com a chave e a magia ali e tal, que ela tem que destrancar. Elas estão conversando a respeito da descida, né? A gente mencionou até no resumo que a Bryce conta que ela ia fazer a descida 2 anos depois com a Danica e que o Connor e o Thorne iam ser os âncoras dela, né? Aliás, miga, você entendeu esses 2 anos adiante como atualmente ela tendo 25 ou 2 anos além, ela tendo 27? Eu entendi 2 anos depois, tipo, há 2 anos. 27? É. Ah, então tá, eu também entendi. Isso era só pra esclarecer. Que bom que a gente entendeu a mesma coisa. E daí o Hunt comenta como é que foi a descida dele. Ele comenta que ele realizou a descida usando um funcionário do governo como âncora quando tinha 28 anos, 2 dias depois de que a mãe dele tinha morrido. Triste, né? Ele disse que ele estava num ato, num momento de rebeldia ali, né? E daí ele resolveu fazer a descida por conta da tristeza da morte da mãe. E também porque agora ele tava sozinho no mundo, né? A gente não tem informações sobre o pai dele e agora ele tava órfão. Então, como ele tá num lugar muito perigoso, ele decidiu que ele precisava se proteger também, né? Mas ele também não tinha ninguém. Ele não tinha ninguém pra fazer a âncora, ele não tinha mais família, ele não tinha amigos. Tanto que ele realmente teve que usar o funcionário, né? Bad mesmo. Durante essa conversa, a Bryce, ela comenta que ela faria descida com a Danica. E daí o Hunt pergunta pra Bryce se o relacionamento delas ia além da amizade. E aí eu trago pra vocês que eu não sou o único que achava que a Bryce e a Danica eram um casal, tá? O Hunt também. E ele até comenta assim, não, tava lá nos arquivos de que elas realmente eram só amigas, mas mesmo assim ele perguntou, né? A Bryce conta que elas não tinham esse tipo de relacionamento, mas que elas tinham uma relação complicada, inclusive com Connor. E ela diz, quando a Danica morreu, quando todos eles morreram, uma luz se apagou em mim. Quer dizer que ela, novamente, ela não perdeu somente a Danica. Ela perdeu todos os amigos dela. Não todos, né? Porque ela ainda tem a Juniper e a Fury. Mas ela perdeu muita gente. Foi um massacre. E foi uma cena absurda que ela viu. Ela presenciou momentos após a morte de todos eles, né? Ela viu coisas que a gente jamais... Muitos de nós, muito provavelmente, jamais vamos imaginar em ver algo parecido na vida, sabe? Então, o trauma dela não é só por ter perdido a Danica, mas por ter visto aquela cena e ter perdido o Connor e os amigos. Sim. E o Hunt se mostrou muito empático nesse momento, né? Eu até gosto muito desse pensamento que ele tem na página 317, onde ele fala que ele entende o que a Bryce sente. Não apenas o lance do relacionamento complicado, mas a perda. Acordar de uma manhã cercado de amigos e de sua amante e, então, terminar o dia com todos mortos. O anjo compreendia como aquilo dilacerava os ossos e o sangue e a própria alma de uma pessoa. Como nada, jamais poderia atenuar a dor. É muito triste, né? A gente tá falando muito triste. De 2 pessoas quebradas, literalmente, né? Pessoas que perderam tudo que tinham. Perdeu tudo, morando de aluguel. Não, que horror! Pior que não é nem morando de aluguel, é morando de favor, né? Pois A é. Bryce mora de favor na casa da Na verdade, é herança dela, né? Ela fala que ela mora herdado. Ela é dela. Se ela tem, é porque ela mereceu. Exatamente. Se eu tenho esse apartamento, é porque eu mereci. Ai, Deus. Aliás, gente, quando eles entram no apartamento, é descrito pra nós o apartamento da Bryce pela primeira vez. O apartamento da Bryce, meus amores, não é qualquer apartamento. É um apartamento luxuosíssimo. Móveis grandes, espalhados em ambientes e cômodos grandes, sabe? Ela tem... O quarto de visitas é uma suíte. Vocês estão entendendo? Que o Hunt ele vai ficar hospedado no quarto de hóspedes, né? Uhum. E lá, meus amores, tem um banheiro. É uma suíte. Quantos de vocês, quantos de nós tem uma segunda suíte dentro de casa? Já parou pra pensar nisso? Ainda mais num apartamento. Uma suíte dentro de uma suíte dentro de uma suíte. É riquíssima. E depois desse momento triste, a qual a gente não valorizou, né? A gente começou Desculpa a fazer que a gente começou a rir.
Mas foi triste, foi triste. A Bryce, ela conta qual é o real motivo pelo qual ela está se esforçando em cumprir com as ordens do Micah. Ela fala que ela precisa achar o causador disso tudo, não pra cumprir com essas ordens, mas pra ela ter paz. Pois é. E isso faz a gente perceber o quanto que ela está realmente agoniada e precisando de uma válvula de escape, algo que realmente liberte ela dessa dor, né? E aí não é só isso não é só um banheiro que o Hunt descobre dentro do quarto de hóspedes, né? Sim. Ele também encontrou, porque ele é um grande de um fofoqueiro bisbilhoteiro, ficou fuçando nas gavetas, nos armários, foi abrindo tudo com a desculpa de que é o trabalho dele, né? Ele ainda falou assim, não, é porque é meu trabalho, eu tenho que investigar. Ele é a pessoa mais fofoqueira que eu conheço da minha vida. Ele simplesmente foi convidado pra ficar na casa de uma pessoa, igual esses dias, né? Tem o quê? 2 meses quase praticamente, que eu fui pra São Paulo. Eu fui pra Poços de Caldas e eu conheci a casa desse ser japonês que está comigo gravando aqui. Imagina se eu tivesse chegado nessa casa, sei lá, dá licença, olha essa gaveta, esse armário. Pior aqui. Que você nem precisou, né, amiga? Porque verdade, eu já cheguei fazendo o tour, né? Falei, aqui, ó, guarda-roupa, guarda-roupas. Olha, separa por cor as roupas. E mostra com orgulho. É verdade, mas ele fez isso eu fiz isso com a sua autorização, que é a dona da casa. Exato. Entendeu? Ele simplesmente fez na surdina ali, ó, do sigilo, assim, ó. Foi lá fuçando. E ele encontrou ali fotos, né, tanto da Bryce quanto da família dela. E aí a gente tem algumas descrições interessantes que a gente trouxe aqui pra vocês. A primeira é sobre a Amber, a mãe da Bryce. E aí a gente consegue ter uma melhor formação de imagem dela, né? Então a Amber, ela possui longos cabelos pretos que molduravam o rosto que poderia estampar um outdoor. Possuía pele sardenta, lábios cheios e as maçãs do rosto que tornavam os olhos escuros magníficos. Ou seja, a pelona do caralho, linda, lindíssima. E isso só me levanta 2 pontos. Primeiro, que a Bryce tem de quem puxar a beleza. Porque Sim. a Bryce também é descrita como uma pessoa muito bonita. E também que o pai da Bryce é ruivo. Porque se a Bryce tem cabelo vermelho, não herdou isso da mãe, porque a mãe tem cabelos escuros. Ou se não, foi tipo... Amiga, a gente já sabe quem que é o pai dela. Sim, é isso que eu tô falando, mas a gente não tem descrição do rei Otonal, Não, então beleza. Eu ia falar simplesmente que talvez ele seja o rei Otonal literalmente ao pé da letra, né? Porque outono, folha laranja, cabelo laranja. Mas aí, assim, pode ser muito... E tem mais uma coisa interessante nisso. Tem mais um ponto ainda dentro desse ponto. Que o Ran, ele é filho do rei Otonal também, né? Sim. E o cabelo dele não é ruivo. Mas ele também é filho de outra pessoa, né? Que tem o cabelo escuro, provavelmente. Pois é, mas assim, isso pode, sei lá, ser indicativos aí, enfim. Mas pode ser também algo genético, porque olha o caso aqui da minha casa. Minha mãe tem cabelo escuro, meu pai tinha cabelo escuro, meu irmão mais velho e minha irmã do meio são ruivos, laranjados. E não é por, tipo, mãe e pai terem isso. Às vezes ela simplesmente foi premiada mesmo. Foi, trouxe o gene recessivo que permeou por entre a sua família e se entregou aos braços dos seus irmãos. E não pra mim. E não pra você. Nasceu morena. Ai, mas a senhora tem olho verde, agradeça a Deus. Eu tenho olho azul esverdeado. Obrigada. Ai, tá bom pra você? Tá bom, gostar? Mas enfim, continuando a descrição, a gente tem outro personagem descrito que é o Randall. O Randall Silago, e eu acho que é a última vez também que aparece, primeira e última que aparece o sobrenome dele, que é o padrasto da Bryce. Ele é um macho humano, que aí eu já acho que você poderia dizer que é um homem, né? Que a Sarah J. Maas tá tão acostumada a escrever macho, que ela podia simplesmente dizer homem, né? Mas colocou macho humano, de cabelo escuro e pele morena, igualmente atraente. Ele era um atirador de elite e era conhecido por ser um lendário herói de guerra. O homem sabia... É importante sempre lembrar... matar todo mundo. É importante sempre lembrar que o Randall, ele era um herói de guerra dos Vanir, porque ele trabalhava pra República, né? Porque a gente pensa assim, ele é um humano e é um herói de guerra, então ele ajuda na Revolução? Não. Se ele fosse um herói de guerra humano, ele não estaria vivo, não. Ele já teria morto, né? Aí a gente tem uma segunda foto, que é a foto da Bryce e da Danica. Que essa foto roda o Pinterest, o Instagram e todos os locais. Eu coloquei no meu Twitter esses dias, que eu vi uma ilustração tão linda dela, que eu chorei quando eu vi. Eu juro, eu chorei. O povo adora ilustrar esse momento e não é à toa. Elas estão sentadas de costas, encarando o deserto, e estão aparentemente machucadas por algum motivo ao qual o Hunt não sabe dizer. O Hunt não sabe, mas a gente sabe. É aquela cena do flashback que a Bryce descreveu pra gente alguns
alguns capítulos atrás. Algo interessante na foto é que a Danica usa uma jaqueta de couro com os dizeres "Por amor, tudo é possível". E Hunt reconhece essa jaqueta por a Bryce a usar. Aí tem uma coisa, uma dica, que é o Hunt, ele comenta que está escrito "Por amor, tudo é possível", vírgula, na língua mais antiga da República. Que a gente descobriu alguns episódios do Corvo atrás, que a língua mais antiga da República é o latim. E a gente vê em várias dessas fanarts escrito "True Love Always Possible", em inglês, só que não tá escrito em inglês. Tá errado, meus amores. Tá escrito em latim. Aí eu vou até ler aqui pra vocês. Não que eu vá saber usar a pronúncia correta, né? Mas a frase que tá escrita lá é "Per amorem omnia possibilia sunt". Põe a voz do Google Tradutor lendo. Per amore omnia possibilia sunt. Foi quase igual, hein? Pois é, gente, formado em latim aqui, tá bom? Um beijo. Só queria trazer esse fun fact pra vocês, que mais uma vez, são coisinhas que estão ali no subtexto que a gente nem sempre pega. Mas enfim. O Hunt também faz a ligação à frase da jaqueta à deusa Ctona, visto que ela cuidava das coisas ligadas ao sagrado feminino. Outro detalhe muito interessante da foto é que a espada dos lobos está jogada perto delas. Pra quem não sabe, não se lembra, a espada está perdida desde que a Danica foi assassinada. A Sabine tá doida atrás dessa espada, enchendo o saco da Bryce, e ela vai encher mais o saco ainda nos próximos capítulos, tá? Ela está supostamente perdida, mas a gente já sabe onde ela tá. Pois é. A gente, inclusive vocês aqui na parte sem spoilers. Eu não tenho. Se alguém me perguntar, Nossa, ainda mais se for a Sabine que perguntar. Deus o livre. Essa mulher que vai pro quinto dos infernos. E eu acho interessante ter essa citação do Hunt sobre a Ctona, voltando só um pouquinho atrás, porque a Ctona eu comecei a entender ela meio que como a Gaia ou algumas outras figuras femininas ligadas à Terra, porque tem aquela imagem que a gente viu alguns capítulos atrás, que é do Solas passando pela montanha, que é o abraço de Ctona, o abraço de Solas, não sei, alguma coisa assim. A Ctona, então, ela é relacionada à Terra e também ao sagrado feminino, então ela é muito parecida com Gaia, que é uma titã da mitologia grega. Eu odeio mitologia, mas eu amo a história desse livro, o quanto ela casa com esse livro. Casa, né? Muito bom mesmo. Não, ela foi muito inteligente em usar esses tipos de deuses, porque, querendo ou não, eles dão muita pista do que a gente vai encontrar em coisas relacionadas a eles, sabe? E, tipo, pra uma pessoa que é leitora 100% de romance, como eu sou, e eu realmente não me interesso por esses detalhes de histórias igual você se interessa. Eu amo. Não, é verdade. Eu tenho que falar a verdade. Quando você traz esse tipo de ponta de relacionado a deuses, que tal deus lembra tal coisa, que pode lembrar tal coisa, enriquece muito, porque aí algumas coisas que não estão escritas fazem sentido, entendeu? Isso é muito legal. Ai, que fofa, amiga. Obrigada. Isso foi muito fofo da sua parte agora. De nada, Obrigado você pode mesmo. me pagar depois meu Pix. Mas agora eu preciso falar de um momento muito triste. Sim. Destruíram o podcast. Mentira. Destruíram o Corvo Branco. Estamos aqui gravando das ruínas, como a gente Sentado mencionou. cada um em uma pedra. Aliás, gente, se a acústica estiver meio estranha dessa vez, é porque a gente tá aqui, né, gravando do fundo do poço. Não, brincadeira. Eu mudei o meu setup aqui, então talvez esteja o meu áudio um pouco diferente. O da Cleita eu acho que não vai estar, mas de qualquer forma, fica o aviso pra vocês, tá bom? Pois é. Mas não é isso que a gente ia falar agora. Não. Continue, Cleita. O Corvo Branco foi totalmente destruído. E até onde as informações que a Fury repassou pra Juniper... Isso parece fofoca de corredor, mas faz sentido. A Fury disse pra Juniper que o Riso, que é a borboleta metamorfa dona do Corvo Branco, tá tão puto por quem destruiu o Corvo Branco que ele ofereceu uma recompensa pra quem entregar a cabeça do responsável. Então, e a Juniper, ela garante... Da conversa que ela tá tendo ali com a Bryce, que a Fury, que aí fala o sobrenome da Fury pela primeira vez, e eu talvez não saiba falar, é Axtar, ou Ashtar. Eu falo achatar. A Fury achatar. Talvez. Será que ela é baixinha? Pode ser. A Fury Axtar, Ashtar. Se escreve A-X-T-A-R. Digam pra gente como vocês falam isso. Não resiste a um desafio e voltará pra encontrar o culpado. Lembra que a gente já falou da Fury e que ela é uma... A gente não sabe o que. Uma pessoa que faz coisas pro governo. Ela misteriosa. Mata pessoas pra alguém, que a gente não sabe quem. Então, assassina de aluguel. Isso. A gente não sabe qual que é exatamente o cargo dela, nem qual tipo de vanir que ela é, né? Mas
ela é uma amiga da Bryce, a Bryce acha tranquilo. Ela acha tranquilo não saber sobre a Fury, mas ela gosta muito da Fury. Pois é. Inclusive, ela fica até puta, né, que a Fury sumiu depois da morte da Danica, né? Elas não tiveram mais contato. E aí tem até uma frase interessante da Juniper, que ela comenta que, Bryce, não foi só você, sabe, que perdeu a Danica. Todas nós perdemos e tivemos reações diferentes. A Bryce, ela ficou destruída por dentro, né? E a Juniper, ela se recuperou mais rápido. E tá tudo bem se recuperar mais rápido. E segundo a Juniper, a forma que a Fury achou para se recuperar foi fugir. Então, assim, cada uma tá passando pelo seu luto de formas diferentes. E isso é totalmente normal, né? Isso é totalmente normal. Também temos, no começo desses capítulos, a construção sobre a briga de egos, né? A Bryce utiliza a palavra alfabaca. Mano, alfavaca é muito bom. Me lembra muito alfavaca. Você conhece alfavaca? Conheço. É uma erva que tem, né? Que faz chás e tal. E Os toda dois vez que fala velhos que lembra da sabe o nome das ervas pra fazer chá. E você nem gosta de chá, né? Eu odeio. Mas eu adoro. E a alfavaca é uma erva de chá, gente. Mas não é sobre ervas que nós vamos falar aqui. Não. A Bryce, na página 330, descreve alfa-babacas e coloca Hunt nesse meio. Ele meio que acaba com o argumento, frisando que aquele é o trabalho dele e ele não tem muita escolha. Mas, meus amados ouvintes, se você ama o bom clichê do jogo da provocação, o primeiro capítulo para suspirar feliz com isso acontece aqui, onde a seguinte conversa acontece. O Hunt diz: "Você tem a boca mais suja que eu já vi, amor. E do modo como você age, acho que talvez seja o babaca da relação." E aí, referente a isso, a Bryce só diz: "Não me chame de amor." Eu amo essa interação deles. Eu acho que É muito bom. é muito incrível a forma como eles se provocam. E o Hunt entendeu muito rápido o tipo de humor que a Bryce tem. Esse humor mais pesado a respeito de... Debochado. debochada mesmo. Então, é muito bom, é muito bom. Eu acho que a alfabaca dela é tipo o nosso heterotop, sabe? Lembra no começo do livro, quando ela tava descrevendo o Connor? Porque o porquê que ela não queria ficar com o Connor. E ela usa, né, esse termo de alfas babacas que depois que se juntam, criam um laço da parceria. E aí depois disso ficam possessivos. Isso pra ela é ser um alfa babaca. E daí a questão da conversa ali gira em torno do Hunt querendo assegurar em alguns aspectos, né? E daí começa os cutucõezinhos gostosos. Uhum, amo. Daí a gente tem uma descrição maravilhosa, que continua sendo expansões de mundo, sobre o amuleto arquesiano. O amuleto, ele tinha 3 nós. Então, pela primeira vez, a gente descobre como que é o formato desse colar. Porque a gente só ouve amuleto, 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 amuleto. A gente não sabia que era pendurado no pescoço, mas não sabia como que era, né? Então, era como se fossem três anéisinhos colados, assim, um nozinho no meio. Me lembra muito... Agora que me veio na cabeça. O símbolo das Olimpíadas estava com isso na cabeça. Não. Quer ver? Peraí. Você vai até rir. O símbolo da deusa tríplice. Ah, meu Deus. Porque era o símbolo da tríplice literária, amiga, quando a gente tinha o canal. Porque primeiro a gente usou o tridente. E depois a gente começou a usar esse símbolo. Ah, e é isso aqui, ó. Caraca! Amiga, eu tô muito passado com isso. Eu acho que eu não vou cortar nada, porque realmente a gente vai precisar falar sobre. Porque tem uma... Gente, eu tô passado, Eu tô vendo que amiga, são duas luas crescentes e uma. E o nozinho no meio. Eu tô passada. Gente, procurem Deusa Tríplice Literária. Se vocês quiserem complementar a nó, pra vocês acharem... Literária. Lua, símbolo, deusa tríplice literária. Meu canal antigo no YouTube. Assistam os vídeos. Ninguém sabe mais, né, amiga? Mas enfim, informando vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, eu tinha um canal no YouTube há muitos séculos atrás, que chamava Tríplice Literária. E a gente usava esse símbolo, que era da deusa tríplice. A deusa tríplice era uma deusa, se eu não me engano, celta, ou nórdica mesmo. E que ela era representada por 3 mulheres. Uma jovem, uma adulta e uma mais velha. Igualzinho o ciclo das sacerdotisas do Templo da Luna. Meu Deus do céu, para. Eu tô passado, nervosa, cara. com esse tipo de Vocês estão coisa. presenciando criações de teorias aqui, meus amores. Mas a gente não pode falar muito mais a respeito, tá bom? Vocês que estão lendo sem spoiler, Vocês que aí lutem. vocês só façam assim.
Que interessante. É. Caraca, Cleiton, eu tô muito passado com isso. Passado, Tô chocado. muito passado, meu Deus. Enfim, gente, voltando. A gente teve essa descrição sobre o amuleto e o Hunt ainda comenta que eles são muito raros e caros. E poucas pessoas tinham e poucos existiam no mundo. O Hunt não entendia por que a Jessica simplesmente tinha dado um pra Bryce, né? Ele até comenta quando ele tá pensando sobre isso, que eles já até estão ali no antiquário, né? E ele se pergunta o que será que tem atrás daquela porta grossa de metal? Por que tem todo esse esquema de proteção? O Hunt, ele começa a se questionar questionamentos que nós trazemos aqui desde o começo do podcast, né? Por que uma galeria tem de toda essa arte proteção? exigiria que a Bryce usasse um amuleto de proteção, sabe? Raro e caro. E de proteção contra arte, sabe? Tipo, Estranho, né? pensando pensamentos. E aí a gente tem um pequeno momento que a gente entende um pouco melhor a briga da... A briga... Você está entendendo a briga? A briga da Bryce e do Ron. Vamos de fofocaiada, porque é o que a gente gosta, né? Fofoca. O Hunt, então, ele pergunta, enfim, pra Bryce o motivo da relação dela com o primo ser tão conturbada. E ela conta que foi uma discussão sobre o pai do Ron, sobre ele fazer tudo que o pai quer, e acabou chamando ela de vadia por dar em cima dos amigos dele e mandando ela ficar longe deles. Mas aí o Runt menciona até, enquanto ele pensa, que ele lembra da conversa que o Ron e a Bryce tiveram dentro do templo, onde ela mencionou que ele chamou ela de vadia mestiça. A Bryce até comenta com o Hunt que ela só conversa com o pai dela quando é extremamente necessário. E diz que odeia ele mais do que qualquer coisa em Midgard, exceto a Sabine. E eu concordo com ela, eu odeio os dois nesse nível também. E o Hunt confessa quem ele odeia na mesma medida e é a Sandriel. Lembra que nós já falamos da governadora de Pangera nos episódios passados? O Hunt chama ela de monstro, de sádica. E ele tem motivos pra falar sobre isso, né? Ele foi forçado a trabalhar como escravo para ela, né, por meio século, até ser comprado pelo Maika. E a Sandriel e o Pollux, que é o executor dela, né, eles elevavam o nível da crueldade e do castigo em níveis altíssimos. E eu fico pensando em quem ainda tá preso sobre o poder deles, né? Coitados, né? Imagina que sofrimento. A gente falando a respeito das tristezas da Sandriel e tal, e daí o Rodolfo... E blá, 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 blá. Vai pra parte com spoiler. Quem quiser saber o surto tem que ouvir a parte com spoiler. Exatamente. Enquanto isso, no lustre do castelo... A sonoplastia ótima. Ai, obrigada. Eu estudei antes. Enquanto isso, na biblioteca do antiquário... O Ron vai até a biblioteca do antiquário, enquanto o Ron fica sentado admirando os livros. O Hunt pesquisa sobre o Crystalus e menciona que ele aparenta ser um demônio nível 6. Ele informa que esses demônios são de uso exclusivo dos príncipes do inferno, tá, gente? E pelo estrago que vem fazendo, provavelmente ele esteja nessa escala. A Bryce sugere encontrar a descrição do demônio na arte antiga. A Bryce, gente, ela realmente, ela é mais detetive que do que a 33ª inteira, do que o Comitium inteiro. Pois é, vamos ler. Porque ela fala assim, vocês vão ficar procurando em livros? Eu vou dar uma olhada na internet. Daí ela vai e pesquisa em louças antigas, em artefatos antigos. E aí ela vê lá algumas imagens que demonstram como o Crystalus pode ser. E ela sabe identificar ele porque ela de fato viu o Crystalus, né, na noite do assassinato da Danica. Daí eles recebem, então, um relatório do Declan com os últimos passos da Danica e descobrem que ela não só patrulhava perto do templo, como ela também estava de guarda quando o chifre foi roubado. Eu acho interessante, eu penso pensamentos a respeito disso. Ela estava na hora errada, no lugar errado. Não é mesmo? Pois é, né? Muito estranho. Isso não faz você pensar muito estranho em coisas? Porque eu penso em isso coisas. Isso aconteceu, cronologia dos fatos. O apagão aconteceu 2 semanas antes da Danica morrer. Daria tempo da Danica ter acionado autoridades. Assim como foi levantado. Caso ela tivesse visto alguma coisa. Ou pelo menos contado pra Bryce, ou feito alguma coisa a respeito, né? Então é estranho, tipo, o que aconteceu? Fica um grande limbo ali de... A Danica talvez estivesse envolvida em alguma coisa ali que a gente não sabe. Pois é, se você tá lendo pela primeira vez e você tem alguma teoria a respeito disso, nos ajude a visualizar. Porque pra gente que já tá lendo pela terceira vez, é muito claro
ver a solução. Então, Traga uma segunda perspectiva pra traga gente. uma segunda perspectiva de uma pessoa que está lendo pela primeira vez. Eu acho muito interessante isso. E não só isso acontece, como o Ron, durante sua pesquisa, encontra detalhes interessantes sobre a história de Pélias. E aí a gente vai trazer esses detalhes aqui pra vocês. Nossa, pela primeira vez, a parte de sem spoilers, miga, a gente já tá com 57 minutos gravados. Pois é, e a gente acha que essas partes do livro... Eu achei que o resumo disso ia dar 2 páginas. Eu fiz 5 páginas de... Oh. Rendeu. A gente descobre então que o Pélias ele era noivo da Lady Helena. Nessa pesquisa, o Ron descobriu que Pélias era alto general da rainha férica Teia. E pelo que parece, essa galera toda tinha o poder dos estrelados, né? A Teia tinha uma irmã com o mesmo dom, mas apenas Lady Helena é citada como cabelo como a noite, cuja pele dourada vertia luz estelar e sombras. Na pesquisa, fala que os artefatos foram criados apenas para feéricos como eles, e que o chifre só funciona quando luz estelar flui através dele, quando ele está repleto de poder. O Ron continua lendo que a magia estrelada, somada a algumas coisas as quais ele não diz, pode ser canalizada pelos artefatos sagrados, trazendo eles à vida. Mas o Ron garante que nunca foi capaz de fazer isso nem com a Aster, que é a espada que ele usa, para quem não se lembra. A espada que ele conseguiu retirar lá da Caverna dos Príncipes, quando ele fez a ordalha dele e tal. Se o príncipe... Ele está muito americano hoje, o príncipe. Se o príncipe do fosso tivesse colocado as mãos no chifre, não poderia tê-lo usado, a não ser que conseguisse um férico estrelado para operar o artefato. Mesmo a pessoa que está procurando pelo chifre precisaria do Ron para utilizar o chifre. Os feéricos argumentam que a única forma de arrumar o chifre é pela luz que não é luz, magia que não é magia. E aí, gente, isso daqui é a profecia do Rick Riordan desse livro, sabe? Porque todo livro do Rick Riordan, pra quem nunca leu, Percy Jackson e tal, sempre tem uma profecia e aí eles têm que resolver essa profecia pra entender a história. E aí é aqui que a coisa começa. A profecia foi lançada, agora a gente que lute pra entender o que eles quiseram dizer. Pois é, e toda essa informação mostra que o rei ele tá preocupado com isso tudo. Mas por quê? O Ron, ele expõe o interesse do Ray, eu ia falar do Ray. Eu estou contagiada. Fala de mim, eu estou contagiada. O Dr. Ray. Dr. Ray. Tão chato quanto, né? Vamos ser bem justos. Tão chato quanto, aliás, podre. Podre porque ele é bolsonarista, né? Aí, ó, pior ainda. Se o rei Pior Otonó ainda. vivesse no nosso mundo, ele provavelmente também seria. Exatamente. Então, voltando, né? O Ron, ele expõe o interesse do rei no chifre para que o povo férico fique em evidência novamente, visto que à vista dele, o povo férico está em declínio. Eu acho que ele quer que o povo férico viva no luxo em que vivia antigamente. E também... Ele até comenta, né, que antigamente uma pessoa, um férico só, conseguia botar fogo num bosque inteiro, né? E agora eles não conseguem nem fazer O próprio rei não consegue. uma fagulha. O próprio rei acho que eles falaram floresta, né? É, a floresta. Eu acho que antigamente eles conseguiam pôr fogo em florestas e agora não conseguem nem pôr fogo num bosque direito. O rei consegue pôr um fogo no bosque enquanto O rei, que é o mais forte, né? Pois é. E daí, o pior de tudo é que o que deixa ele ainda mais bravo é que o escolhido, o estrelado, também tem um pouco mais que um grão de poder que deveria. E isso deixa o cara maluco. A Bryce até diz a respeito de que o seu pai também não teve interesse por ela nesse mesmo motivo, por ela não ter poder. Principalmente depois da visita dela ao oráculo. E por conta dessas experiências ruins que tanto a Bryce quanto o Ron tiveram na visita do oráculo, o Hunt ele decide ir até lá pra perguntar sobre o chifre, né? Na verdade é levantada a questão e daí os dois põem o corpo fora. Fala, eu não piso lá mais. E daí o Hunt fala, eu vou então, né? Que escolha eu tenho, eu irei. Mas ele não vai agora, tá, gente? Quando eu li pela primeira vez, eu fiquei um pouco confuso. Porque ele fala assim, vou marcar pra amanhã eu vou. Aí eu, na minha cabeça, imaginei que o próximo capítulo a próxima coisa que aconteceria já seria ele indo pro oráculo, né? Mas não, ele vai primeiro pro Comitium. Por quê? Porque desde que o corvo explodiu, ele tá com a roupa do corpo, né? Ele foi lá assessorar a Bryce, dormiu na casa da Bryce, ficou com ela. Agora ele precisava ir lá buscar uma mudinha de roupa pra passar o final de semana na casa da Bryce. E aí ele vai no Comitium e a gente tem, pela primeira vez, uma descrição do Comitium. Daí a gente tem ali uma entrada que consistia em... Daí a gente tem ali a entrada que consistia em um lobby...
Vou tentar de novo. Daí a gente tem uma entrada que consistia... Aí vai ficar assim mesmo. Em um lobby de elevadores, que levariam ao andar da 33ª. Os outros halls de elevadores espalhados pelo átrio central envidraçado levavam a 4 diferentes torres do complexo, sendo uma para as salas de reunião dos mestres da cidade e administração da cidade, uma para a residência do Micah, chique, né? Uma Ele residência... tem uma tipo, tem torre pra ser a casa É. dele. Imagine, Pois se é. cada torre tem sei lá quantos mil andares, imagina, a cada andar ele tem uma casa diferente, tipo, hoje eu quero mano, passar é uma um- temporada no andar 63. Deve ser igual a casa das Kardashian, tudo vazio, assim. O andar é um piano, o andar é um banheiro, Ai, o andar é não sei o Não quê. fala mal da minha família, o nome disso é conceito. Conceito. Ai, Deus que me livre. Então, continuando, né? Uma para a residência do Micah, outra para a administração geral e a última para reuniões públicas e eventos. E a gente tem poucas descrições, porque logo em seguida acontece um babado forte, né? Que a Sandriel chega e aí continua-se no próximo episódio. Mas o que é interessante, eles estão saindo do elevador, uma força faz com que as pessoas em volta caiam de joelhos e inclinem a cabeça. Mas 3 pessoas continuam em pé. 3 resistiram, apenas 3 soldados conseguem. Quem são esses soldados? Bryce, Hunt e Isaiah, meu marido. Eles mesmos. Mas o que será que tá rolando? Isso a gente só vai descobrir no próximo episódio. E se você não leu o livro inteiro, é aqui que a gente se despede. Agradecemos demais a vocês por todo esse carinho, por ter ouvido a gente, porque esse episódio foi, acho que, o maior até agora da parte sem spoiler, né? Então, realmente, se você ficou até aqui, você é um guerreiro. Muito obrigado. Parabéns, obrigada. Parabéns, obrigado e volte sempre. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Estamos em todas como Corvo Branco Pod. Ele acertou. Agora eu acertei. Tamo no Twitter e no Instagram, tá? E se você quiser, pode enviar e-mails pra gente também, como corvobrancopod@gmail.com. Se você quiser patrocinar a gente, principalmente. Eu sou o Rodolfo Rodrigues, vocês me encontram no Instagram como @eufemismo, eu.f.mis.mo e também no YouTube como Rodolfo Rodrigues ou Eufemismo. Procura os dois junto que funciona melhor. Eu sou a Cleita Sereia, eu sou Cleita Sereia em qualquer lugar. E é isso. Tanto no Instagram Yay. quanto no Twitter. E é isso. Vamos para os spoilers então, Cleitinha? Vamos! Beijo, gente. Beijinhos. Tchau. Agora vamos para a sessão dos spoilers. Aqui a gente fofoca muito. A gente fala de tudo aqui, gente. Olha, a gente tá mais fofoqueira aqui, que a Juniper passando fofoca hoje, porque não sei quem disse pra não sei quem que disse não sei quem. hoje a gente tá pior que ela. E também o futriqueiro do rancho, né? Abridor de gaveta. É o maior bisbilhoteiro de todos. O primeiro ponto aqui é, já parou pra pensar que o Mike ofereceu essa carta de alforria para o Hunt porque ele sabia que o causador dos assassinatos era ele e ele tinha certeza que impediria o Hunt de descobrir? Então, fica aí, né? Porque assim, por um lado, a gente sabe que o Micah queria era o chifre. Esse tempo todo, a coisa que o Micah mais queria era o chifre. Tanto que ele invocava o Crystalus pra ir atrás do chifre. Para que o Crystalus trouxesse... Na esperança, né, de que o Crystalus trouxesse para ele o chifre. Vamos lembrar que as únicas mortes que foram cometidas pelo Micah foi a da Danica e da Matilha, que foi ele que aplicou o Synthes na Danica, né, o que resultou na morte de todos. Os outros, eles utilizaram a droga e morreram por si mesmos, né, então ele é o culpado do estrago, mas não de todo. Eu acho importante frisar. Exatamente. E aí ele achava que o Hunt não ia descobrir quem que era o causador dos assassinatos. Ele achava apenas que o Hunt ia conseguir descobrir onde estava o chifre que trouxesse pra ele, né? Pois é, que mistério mais misterioso. Daí eu já até emendo com uma outra coisa, que o Ran, ele não queria que o chifre fosse parar na mão dos anjos. Ele comenta isso nesses capítulos. Ele fala, eu não quero que esse chifre parar na mão dos anjos. E é o que vai acontecer no final, né? Quem está querendo o chifre, como a gente acabou de mencionar, é o Micah. E no final do livro, ele vai conseguir o chifre. Mas momentaneamente, logo em seguida, ele perde, graças a Deus. Graças a deusa. Por que ele consegue o chifre se tá nas costas da Bryce? Porque ele dá aquela baforada de poder e abre os portais, lembra? Ah, é verdade. Mas ele faz isso sem intenção, porque ele não sabe que tá na Bryce. Ele sabe. Ele vira lá de costas e dá o nela. Ele vai atrás da Bryce porque ele descobriu que o chifre estava nela. Ele é um maldito. É o capítulo 77. Ele é um maldito. Ele é um maldito. É interessante também a gente pensar no quão engenhosa foi a Danica em colocar o pendrive na jaqueta, né? A gente tem a frase de efeito em latim lá, né? Por amor tudo é Sim. possível. A gente tem a foto delas duas de costas
com a jaqueta em evidência. A gente, com certeza, Danica devia ser muito apegada àquela peça de roupa, tanto quanto a Bryce agora não tira essa jaqueta do corpo. Ela tinha certeza que se acontecesse algo com ela, a Bryce provavelmente pegaria essa jaqueta pra si, né? E tá ali o pendrive. Eu nunca imaginava. Na primeira história... Aquele ditado, né? O cão, ou no caso a Khan, é muito bem articulada, né? Pois é. A loba é muito bem articulada. Pois é. E outra coisa que eu acho muito interessante, isso eu vou falar aqui, porque o japonês falava que talvez não fosse possível, mas nesses capítulos talvez seja, é que do programa passado, a gente leu aquela pergunta da guria, a qual ela falava, né, a respeito da possibilidade do Syrinx ser um metamorfo. Só que aí, lendo o capítulo 28, bem no início, mostra o Hunt acordando e sentindo um cheiro de um macho no quarto. Mas quando ele olha, é só o Syrinx. Então, será realmente que ele não é um metamorfo? Porque assim... Eu comentei que eu não acho que é um metamorfo, mas que pode ser algum demônio disfarçado, né? Alguém ali amando do Aidas ou de algum outro príncipe que possa estar ali, às vezes até o próprio Aidas, sei lá, que esteja disfarçado cuidando da Bryce, né? Isso eu falei que eu seja a favor. E ele pode ter essa característica de se transformar na forma humana em algum momento, né? Nossa, eu achei muito milhões isso. Nossa, eu não e aí eu e a Cleita, a gente tava até... eu não consigo parar também. A Cleita e eu tava até comentando antes do episódio começar... A porta se abre, né? A porta é destrancada enquanto o Hunt tá dormindo. E aí a gente fica na dúvida, porque assim... É descrito que um dos poderes do Syrinx é realmente conseguir passar de um lugar pro outro. Então pode ser que ele consiga abrir portas ou não. E se ele não conseguir na forma de Syrinx, ele pode muito bem ter destrancado na forma humana. Então, gente... Se no final do... Olha, mais uma coisa. Se no final do livro a Sarah J. Maas resolveu dar toda essa importância pro Syrinx, quase afogando... E a Bryce tentando salvar ele. Inclusive aquele bicho, que eu não sei falar o nome dele, o Kraken? Sei lá, é um bicho. Sei lá. Aquele bicho aquático querer mirar no Syrinx. Gente, realmente talvez tenha alguma coisa por trás do Syrinx mesmo. Não sei. A cada capítulo agora eu tô começando a colher mais pistas. Muito obrigado, moça. Muito obrigada. Muito obrigado, colocou moça. caraminholas na minha cabeça. Não consigo mais trabalhar, não preciso mais comer. Nós não dormimos mais. Não. O próximo tópico é que a Lady Helena, ela é citada como cabelo como a noite, cuja pele dourada, o quê? Vertia luz estelar e sombras. Isso lembra quem, Cleitinha? Quem que te vem na cabeça quando fala luz estelar e sombras? Quem? Talvez Ran, nosso príncipe estrelado. Exatamente. Ele não é a primeira pessoa, então, a ter um dom de estrelado que também combina com as sombras, né? E isso pode ser uma pessoa poderosa. Ou seja, aquela minha teoria de que o lado das sombras pesou mais pra ele, por isso que ele não consegue controlar tanto a luz, talvez tenha ido por água abaixo aqui. Porque pode ser que ele não tenha tido nenhum, sei lá, professor, sabe? Pra ajudar ele a aflorar esse lado da luz. Talvez agora com a Bryce, que tem o talento nato, talvez ele consiga desenvolver melhor essas habilidades. Outra coisa que eu levantei aqui, pode ser um grande talvez, é que se o príncipe do fosso tivesse colocado as mãos no chifre, ele não poderia ter usado, a não ser que ele tivesse um férico estrelado para operar o artefato, como a gente viu ali na explicação do que o japonês deu enquanto lia ali, que ele leu a respeito do Pélias e tal. Aí tá uma teoria nova, vou tacar. Será que a Asteri, que foi, entre aspas, morta, devorada pelo Devorador de Estrelas, não morreu e tá do lado dos demônios? Porque uma Asteri caiu. E essa Asteri que caiu foi a devorada pelo Devorador de Estrelas, que é o príncipe do fosso. Em vez de matá-la, será que ela também não está do lado dos demônios? Porque o que a gente vê futuramente, quando o Aidas ele é convocado pela Bryce, ele fala que os demônios eles não têm interesse nenhum em Midgard. Então, eles estão vivendo de boa. Por que eles... Também existe... entende? Por que eles matariam uma Asteri, entendeu? Tipo, por que se eles estão de boa? Entendeu? Tipo, não mexe no meu reino que eu não mexo no de vocês. O Aidas tá de boa, né? Talvez os outros tenham alguma ambição de realmente conquistar mais terras, né? Eu não sei, eu não acho isso. Eu talvez acho que eles estão de boa. E daí a revolta entre alguém de Midgard que tá colocando quem... Sabe, tipo, mexendo com quem tá quieto? Essa é a impressão que eu tenho. Mas essa é uma teoria minha, né? Não é nada fundado. Sim. Não, mas até complementando essa teoria que você trouxe, existe um negócio que se chamava antropofagia. Que ainda existe em algumas culturas canibais. Que é quando você come
se alimenta de outras pessoas, você literalmente devora outras pessoas pra ter habilidades daquela pessoa. Então, se tinha lá um prisioneiro de guerra que ele era muito veloz, que ele era muito forte, você come ele... Eternos, Peraí. Né? Você assistiu Eternos? Assisti. Qual parte que rola isso? Amigo, os bichos, eles simplesmente vilão. matam os Eternos pra absorver o poder deles. Absorver os poderes deles, né? Então, o que eu ia tentar trazer é que talvez o Devorador de Estrelas tenha devorado essa Asteri pra absorver o poder dela. E talvez, assim, ele tenha alguma coisa nova ali, né? Olha, se não tiver, a Sarah J. Maas pode pedir direitos autorais pra Disney, ó. Ou pra gente, né? Ou pra gente. Que já estamos criando 5.000 possibilidades de história pra ela. Se ela não tinha perspectivas futuras de como acabar isso, é só ela ouvir o podcast. Exatamente. A penúltima coisa que eu queria trazer pra vocês é... O Ran tem essa profecia do oráculo dele. E a profecia diz com essas palavras... A linhagem, né? A linhagem real acabará com você. E não diz que a linhagem real acabará em você. Daí isso traz uma série de implicações aí que eu quero debater a respeito. A primeira coisa é... Essa frase é ambígua. Pode significar que não apenas ele será o último da linhagem, como pode significar que a linhagem real vai matar o Hunt, sabe? O peso de ser o herdeiro dos feéricos, valbaranos, blá, 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 pode ser que aquilo seja o motivo por ele ser morto algum dia, entendeu? Então eu acho que talvez a interpretação seja incorreta de que ele será o último. Até porque ele não é o último. A gente tem a Bryce, né? E a Bryce, ela já é a próxima, depois dele, né? Sim, tipo assim, o Ron nasceu primeiro. Sim, e a gente tava debatendo falando assim, a respeito da possibilidade dela ser reconhecida como da linhagem real. Ela é reconhecida ainda nesse livro, quando o Hunt está sendo levado pela Sandriel e ela se apresenta ali na hora pra comprar o Hunt, né, da Sandriel, e o Ran tentando evitar uma treta que vai dar, a gente vai falar disso futuramente. Ele acusa a Bryce como irmã dele, então na frente dos governantes ela já ele é legitimou reconhecida. ela. Exatamente. Ou seja, não acabou. Primeiro que não acabou. Já não acabou. Ele já não é o último. Ele não é o último. Porque a Bryce veio depois dele. Então não vai acabar nele. Gente, eu não consigo acreditar que eu li esse livro 3 vezes. E eu sempre lia a linhagem real acabará em você. Não, é com você. Acabará com você. Gente, a diferença da palavra é muito grande. É muito grande. É uma conjunção só, uma palavra. E muda tudo. Gente, eu tô tampando meu nariz porque eu tô emocionada. Vocês têm noção que o Ron vai morrer futuramente? O Ron muito provavelmente vai morrer. Gente. E talvez por isso... Olha, gente, aí já é muita viagem, mas o Ran, ele tava pra casar com a Hipáxia, né? E é verdade, e o porquê que ela tá sendo taxada como par romântico do Tarion nos próximos Exatamente, livros, né? era isso que eu ia trazer. Tem até uns capítulos extras, né, que vão vir com os dois juntos. Então pode ser que o Ran já morra no próximo livro. Para! O que vai me deixar muito triste. Aí ele tinha que ir mas até o último, sabe? é uma possibilidade. Morrer numa cena épica, tipo eu quero que ele morra entendeu? como Marte. Morrer assim, vou salvar minha irmã, vou morrer, entendeu? Preciso de pinga. E se é a linhagem real que vai acabar com ele, ele pode muito bem morrer em uma luta com o pai, né? Meu Deus, agora eu arrepiei, caralho. Meu Deus! Aleluia, Eu arrepiei. preciso parar de pensar nesse livro, sabe? O grande problema de se ler Cais de Terra e Sangue é que você tá trabalhando normalmente. Eu sou CLT, né, gente? Eu trabalho 8 horas por dia. E daí eu tô trabalhando e daí do nada você faz assim... Meu Deus. E se tal coisa? Daí eu já mando áudio pra todo mundo. Mando áudio pro japonês, daí mando áudio pro Alisson, mando áudio pra Caru e fica assim, ai meu Deus. Fica todo mundo surtando em cima de umas coisas muito loucas. Gostar de Casa de Terra e Sangue é tirar o atestado de louco. Exatamente. E aí, como segunda ambiguidade e último tópico que eu queria trazer pra vocês, na página 353 e 354, né? Tem um diálogo que a Bryce tá tendo com o Hunt, e ela menciona assim: ouvi dizer que seu relâmpago é o único entre os anjos, nem mesmo os arcanjos conseguem reproduzi-lo. Então por que Isaiah é comandante da 33ª? Daí o Hunt responde: porque emputeço muita gente e não dou a mínima. Eu achei, por si só, essa frase já é ótima, mas aí a Bryce responde assim: temos algo em comum, Atalar. E eu acho que fica ambíguo porque não é apenas emputecer pessoas que eles têm em comum, como também um poder que poucas pessoas têm, né? Ou no caso,
Ninguém. Quase ninguém. Risos nervosos. Pois é, e a Bryce, lembrando mais uma vez, porque isso eu sempre esqueço. A Bryce, ela sabe que ela é estrelada. Ela sabe. É a gente que não sabe. Gente, esse trechinho agora foi o surto que a gente teve no meio do podcast sobre o colar arquesiano, tá bom? Então, segue o fluxo e continuem a partir daquele momento, tá bom? Amiga, acabei de mandar pra você no Whats. Você tá com ele aberto aí? Olha o colar arquesiano. São 3 anéis unidos, só que olha o desenho que forma no meio deles. É exatamente o desenho que a gente comentou. A meia-lua. Não, é os 3 nozinhos, assim. É esse símbolo aqui, ó. Peraí, deixa eu só... É porque agora eu tô muito surtado com isso, porque eu amo demais essas coisas. Ó, mandei uma imagem. Esse desenho é exatamente o que forma no meio dos 3 anéis. Caraca, meu. Nossa vida. Eu tô passadíssimo, Sarah J. Cleita. Maas vai derrubar esse nosso podcast. Nós estamos entregando tudo Nossa, o ouro dela. a gente tá entregando. Com o poder de estrelado dela. Porque assim, eu não vejo Pode ser, alguma se a Jéssica relação... souber disso por conta do Aida, sim, por que não? Começa aquela teoria nossa lá. É porque ele parece uma coisa muito simples, né? Mas quando a gente para pra pensar na ligação que pode ter com a deusa Luna, porque a deusa Luna que é representada com esse mesmo desenho que a gente tem aqui da lua central com as luas crescentes aqui, a gente vê muita analogia entre a própria Bryce e a deusa Luna, né? Então pode ser que não sei, será que em algum momento a Luna pode ser que ela apareça em carne e osso? Você lembra que o oráculo, ele fala diretamente o que os deuses querem? O oráculo diz isso pro Hunt. Porque até então a gente não tinha nenhuma certeza de que a Luna existia, mas agora a gente tem um artefato de proteção que usa elementos da deusa. Então pode ser que realmente aquilo seja um canal de proteção dela. Enfim, 1000 coisas podem acontecer agora, né? Você cola isso no parte com spoiler, por favor. E é muito interessante pensar em como a autora ela foi muito perspicaz nesse jogo de palavras, né? Foi, cara, ela escolheu muito, ela lapidou demais esse livro. Eu acredito de verdade que ela tem algumas pessoas ajudando ela nisso, porque eu não vejo como é possível uma pessoa escrever 900 páginas e ser tão lapidado. É um texto que tá muito lapidado. Gente, é um texto que tem começo, meio e fim. Não são pontas que são soltas, assim, tipo... Esse jogo de palavras, ele não é feito levianamente, à toa, entendeu? Nada. Mais uma vez, nada é gratuito. Nenhuma descrição, nenhum diálogo, nada. Sim, e o povo adora falar que são muitas páginas. Exatamente, é isso que eu ia falar. É isso que me deixa realmente braba quando eu escuto que as pessoas falam que são 900 páginas de encheção de linguiça, falando o ditado brasileiro. E eu não vejo assim. Pensa, a gente tá, sei lá, no 6º episódio, que a gente tava falando, no 5º episódio. E todo episódio a gente fala assim, episódio que vem, a pauta vai ser de 10 minutos. Corta pra gente gravando a 1h20 aqui com vocês. Pois é, o Bruto tá em 1h20, sabe? Fora o tanto que eu e a Cleita conversamos antes de começar o capítulo. Pois é, a gente tá... Antes de gravar o episódio. Pra quem não sabe, agora são 10h34 da noite e a gente começou a falar a respeito desse episódio às 8. Então, se você escutar alguém perto de você falando que as páginas são desnecessárias, pegue o livro que é um tijolo e bata na cabeça de alguém até esfrega na cara dela. Essa pessoa, ou enfie na mão dela o link do YouTube deste podcast. Não é exatamente. Panflete assim, podcast. Escute esse podcast, cala a boca, entendeu? Pronto. E, inclusive, se você ainda não segue a gente, esse é o momento. Estamos como Corvo Pod em todas as redes sociais. E agradecemos demais por ter nos ouvido até aqui. Muito obrigado mesmo. Vocês são tudo. Ai, obrigada mesmo. Vocês são sensacionais. O retorno que a gente tá ganhando de vocês é muito bom. Muito bom mesmo. Tô muito feliz. Eu também. Mas não se esqueçam de compartilharem com as pessoas, hein? Compartilhando seus stories que vocês estão assistindo, que vocês estão ouvindo. Marquem a gente sempre que puder. Verdade. Tá bom? Vamos espalhar a palavra aqui da Casa de Terra e Sangue pras pessoas. Oi, você tem 1 minuto pra ouvir a palavra de Casa de Terra e Sangue? Outra coisa muito legal também é que já rolou 2 descrições de personagens lá no Twitter com fanarts seguras. Então, se você quiser ver mais detalhes de como as pessoas são, lá tem como vocês imaginarem. A gente já colocou a Bryce e a Danica. Aí mais pra frente aí vão ter mais pessoas. Então, ajudem a espalhar a palavra de Casa de Terra e Sangue. Meus amados companheiros de leitura. E é isso então, gente. Muito obrigado. Até o próximo episódio. E tchau! Tchau!